você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Salmos. Nós vamos fazer 3 leituras, trabalhar com 3 versículos aqui, porém o intuito é um só: falar sobre o Evangelho. Amém? Salmos 119, versículo de número 105. Quem já leu o Salmo de número 119 aí? Amém. Tem pouca gente. Cadê os irmãos do livro? Cadê o pessoal da leitura aí? Salmo 119, verso de número 105, diz assim: lâmpada para os pés, para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Amém? Somente até isso. Depois a gente vai ler as outras passagens no decorrer da mensagem. Mas algo interessante que o salmista relata aqui: que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. E ele fala de algo, de um sentimento pessoal. Ele está falando de algo, ele está falando de si. Ele fala, lâmpada para os nossos pés. Mas ele está dizendo na primeira pessoa: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ele deixa bem claro que a palavra ilumina os pés dele, e depois de ter iluminado os seus pés, então ela traça o seu destino, o seu caminho. Óbvio, muito interessante. Então vemos que na Bíblia, por muitas vezes, nós vemos a palavra luz, quando Deus inicia tudo, o projeto inicial de Deus, no livro do Gênesis, a palavra já nos traz e nos faz menção da luz. A Bíblia diz que no princípio a terra era sem forma e era vazia, mas a presença do Senhor, o Espírito dele parava sobre a face do abismo. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. Então desde o princípio nós entendemos que a importância da luz de Deus, a luz de Deus para as nossas vidas, para o nosso caminhar. Jesus vai falar sobre isso quando Lázaro morre e alguém questiona Jesus: o senhor vai lá agora? Ele diz: quem anda de dia não tropeça. Isso quer dizer, quem anda na luz. Assim também ele fala com a igreja de Tessalônica, na segunda carta. Ele deixa bem claro: olha, eu não vou explicar novamente sobre a volta de Cristo para vocês, porque vocês já entendem. Jesus não pode ser uma surpresa para aqueles que andam de dia, isso quer dizer, na luz. Essa passagem deixa bem clara que a luz é importante. E o salmista ele vai relatar que a luz representa para ele a palavra de Deus. E por que não mencionar uma passagem tão interessante, aonde uma lâmpada acesa fez toda a diferença? Abra aí a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo de número 15, no verso de número 8, do 8 ao 10. Lucas 15, do 8 ao 10.
E a palavra vai dizer assim: ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? O livro de Lucas, ele vai relatar 3 passagens de perdas. Vai falar sobre a ovelha perdida, vai falar sobre a dracma perdida e o filho que se perdeu. Mas uma das passagens mais interessantes que eu trago para mim é essa passagem da dracma. E quais foram os processos realizados por aquela mulher para que de fato ela achasse aquilo que ela havia perdido? A palavra diz que quando Jesus relata essa parábola, Jesus está falando com os perdidos, com aqueles que têm importância para Deus, com aqueles que têm um valor, que possuem um valor. E Jesus usa essa parábola para relatar algo que ele pensa ao respeito do homem, que todos eles tinham seu valor. Mas algo muito interessante é que Jesus utiliza a candeia. Ele fala sobre a luz, ele fala sobre iluminar. E quando nós paramos para analisar essa passagem, alguns historiadores vão dizer que uma dracma representava um valor de um dia de trabalho. Sei lá, vamos colocar que fosse R$1.000, 27 dias trabalhados, divididos, daria ali em torno de R$43 por dia. Vamos lá. Uma conta rápida. Mas algo interessante, era um valor. E era algo que importava para ela. Mas tudo começou quando ela acendeu a candeia, quando ela acendeu a luz. Diga comigo: tudo se inicia quando a luz se acende. Foi assim no princípio, quando tudo começou. Deus usa a referência de acender a luz, para que a partir daquele momento tudo fosse construído. E se faltava a luz, então talvez faltava a palavra. Um valor que foi perdido, só o poder que existe na palavra. Diga para alguém que está perto de você: se você perdeu algum valor, entenda que a única forma de ser reencontrado aquilo que você perdeu um dia é acendendo a luz. Diga, porque quando a luz se acende, então você traz a palavra para dentro da tua casa, para dentro do teu problema. Aleluia. Aquela mulher, a Bíblia fala que ela fecha a porta, então ela trata aquilo como algo particular. De que ela comunica às vizinhas do que ela havia perdido, coisas que aconteceram. A gente passa mais tempo falando das coisas que nos fizeram mal do que das coisas que nos foram feitas para o bem. Nós gastamos mais tempo falando mal de outras pessoas do que bem delas. Nós gastamos mais tempo reclamando daquilo que Deus não fez do que agradecendo por aquilo que Deus fez. Mas naquele momento a palavra diz que a reação dela é simples, porém com grande efeito. O porquê? Alguns historiadores vão dizer que as casas naquela época não tinham janelas. Então a única luz que se adentrava dentro do recinto era
a luz que passava pela porta. Então, fechando-se a porta, tudo ficaria escuro. E a maioria das casas na época tinha um solado de chão batido, terra batida. Isso quer dizer, tinha poeira. A poeira cobria então um valor que havia se perdido. Diga comigo: pior do que perder valores do lado de fora é perder os valores do lado de dentro. Porque muitas vezes nós reclamamos: poxa, eu perdi. Não vou falar do celular, que o celular está caro, né, irmão? Mas tem hora que perde, né? Gente, mas, eu perdi R$50. Eu perdi aliança. Eu perdi um papel importante, um documento. Lá em casa é assim. Tem hora que procura alguns documentos. Só você viu alguns documentos? Ela diz: eu coloquei. E aí fica aquele barulho do grilo, sabe? Aí eu falo: Jesus, torna eu tirar tudo de dentro do guarda-roupa. E aí a gente vai procurar. Esses dias nós estamos procurando os passaportes. Eu falei: amor, você viu os passaportes? Ela disse: olha. Eu falei assim: tá, vamos tirar as coisas dentro do guarda-roupa. Mas é algo interessante. Some, irmão, é muito fácil. E entenda, existem algumas coisas que são mais fáceis de ser perdidas do lado de dentro do que do lado de fora. Porque muitas vezes, estando do lado de dentro, nós achamos que elas estão seguras. Achamos que temos o domínio sobre elas. Achamos que ela está sob a nossa jurisdição. E muitas vezes deixamos ela de lado. Quem aqui nunca precisou de uma moeda para completar algum dinheiro? Fala: tem aquela moeda lá naquele. Aí você vai lá naquele. Hoje já não mais. Não tem mais, porque o Davi acha e guarda tudo dentro do cofre dele. As crianças estão espertas, inteligentes, né? Diz que é para trazer de oferta para a igreja. Mas, e aí você vai lá correndo, você acha. Mas se não fosse aquela necessidade, talvez você não iria procurar. Então, valores que são talvez importantes para o momento, mas nós não cultuamos, não cultivamos eles, e acabamos deixando eles de lado. E trazendo isso para os nossos dias, hoje existem coisas que acontecem na nossa vida, que representam o que aconteceu nessa história. Muitos valores que são importantíssimos e não foram perdidos do lado de fora, mas foram perdidos do lado de dentro, por talvez uma falta de cuidado, uma falta de apreço, por olhar para aquilo de uma forma qualquer. O amor entre o esposo e a esposa, o amor entre os pais e os filhos, entre os familiares que ali convivem, o respeito, a honra, muitos valores perdidos e por muitas vezes até esquecidos. Porque tem coisa que nós não precisamos no momento, então a gente não vai procurar. A gente só vai sentir falta delas quando apertar a situação. Você só lembra dos 5 centavos que estava jogado ali quando você precisa dele para completar uma passagem, completar uma conta que você precisa pagar.
Mas se você soubesse que ele seria tão importante para aquele dia, talvez você teria o guardado de uma forma especial. Assim também são as palavras que nos faltam nos dias mais difíceis. Se nós soubéssemos que falar eu te amo era tão importante, nós falaríamos mais. Se nós soubéssemos que um abraço é tão importante, abraçaríamos mais. Mas geralmente a gente só dá abraço ou num velório, um dia de perda, um dia de luto. Dificilmente quando estamos todos alegres. Valores que foram perdidos. E a única forma de reencontrar esses valores é acendendo a luz novamente. E Deus hoje quer falar particularmente com cada um de nós. Porque a mulher poderia muito bem ter chamado alguém para vir ajudá-la. Ei, dá para vocês virem aqui na minha casa, eu perdi algo que é muito importante para mim. Mas naquele momento ela sentiu a necessidade de fechar a porta. Quando você fecha a porta, a Bíblia fala no livro de Mateus, no capítulo 6, que Jesus questionava acerca da oração dos escribas, dos fariseus, e dizia, eles oram gritando nas ruas e eles já alcançaram o que eles queriam alcançar, que é a atenção do público. Eles oram na casa das viúvas e fazem grandes discursos, porque eles querem pegar tudo que elas possuem. Mas vocês, quando forem orar, entre no vosso quarto, feche a porta e fale em secreto, porque aquele que vos escuta no secreto vos recompensará diante de todos. Há uma necessidade de uma intimidade maior com Deus. Fechar a porta significa estar seguro. Fechar a porta significa estar guardado. Fechar a porta significa não é qualquer coisa que vai entrar dentro da minha casa. Não é qualquer coisa que vai passar por aqui. Fechar a porta quer dizer eu estou seguro. E mais do que fechar a porta, além de fechar a porta, ela acendeu a luz. Paulo vai falar sobre a luz. E ele fala no livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 4, no versículo de número 4 e 5, ele diz: porque o Deus deste século tem cegado a muitos dos incrédulos para o resplandecer da luz do Evangelho. Isso quer dizer, o Deus desse século, quando ele diz, está falando de Satanás. Ele está falando das coisas que tomaram o lugar de Deus na minha vida e na tua vida. As coisas que se tornaram tão importantes e as coisas que eram importantes de fato se tornaram fúteis. E ele está falando porque o Deus desse século cegou a muitos dos incrédulos. Isso quer dizer, já havia incredulidade e sem a luz piorou. A única forma desses homens terem os olhos abertos é através da luz do Evangelho. A lâmpada para os pés e a luz para o caminho, que é a palavra. A única forma, porque Paulo sabia, Paulo pegado com Corinto, foi uma das igrejas que ele mais enfrentou resistência. Ele sabia o quanto era difícil pregar para aquele povo, porque eles viviam tentando distorcer aquilo que era a verdadeira palavra. Ele sabia o peso que ele carregava nas costas de pregar para aquele povo. E ele fala, porque o Deus desse século tem cegado a muitos dos incrédulos para o resplandecer da luz do Evangelho. Porque todas as vezes que um homem era confrontado pela luz do Evangelho, ele sempre perdia. Ele era vencido pelo Evangelho. E Paulo falava isso porque ele era alguém que havia sido vencido pelo Evangelho. E eu quero dizer para você que não existe crença, não existe etnia, não existe qualquer outro tipo de filosofia
que seja mais poderosa do que a luz do Evangelho de Cristo. E aonde o Evangelho for pregado, aleluias, ele tem o poder de quebrar as amarras, de trazer à tona aquilo que estava perdido. Valores que estão perdidos, que só podem ser reencontrados debaixo do poder da palavra. Talvez o que está faltando não são coisas, é a palavra, porque o poder da palavra vai liberar as coisas. Primeiro o reino dos céus e toda a sua justiça, e estas coisas, aquilo que é necessário, nos será acrescentado. Que nesta noite o Senhor possa falar com você. Aonde foi? Qual foi o valor que você perdeu? Coisas que são tão valiosas. Nós lemos de um tempo muito difícil. Os nossos últimos 2 anos, 2 anos e meio, podemos assim dizer, foram os anos mais difíceis para o mundo. Foi aonde o mundo enfrentou, e foi aqui o tema do culto da dança. Foi aonde muitas pessoas pararam, outras foram paradas. Porque uma pandemia tomou o mundo inteiro, irmãos. Não morreu pessoas só do Brasil. Morreram pessoas do mundo inteiro. As grandes potências perderam pessoas. Não morreu só o pobre, o negro, o branco. Não, morreram pessoas de todas as crenças, de todos os credos. Vidas foram perdidas. E muitas pessoas conseguiram descobrir o valor das coisas. O quanto era importante um abraço de alguém. O quanto era importante a bronca que a mãe... Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, e ela falou assim: poxa, cara, se eu soubesse que ia fazer tanta falta, eu não teria discutido com ela uma semana antes dela ir para o hospital, porque ela foi e não voltou mais. E ela me chamou a atenção para uma coisa que era tão séria, que só agora eu pude entender. E ela falou algo muito importante para mim. Ela disse que aquele ditado de mãe, né? Quem rouba uma agulha, rouba um banco. Cuidado com o que você pega dos outros. E eu debati com ela, falei, eu xinguei. E passados 5 dias, naquela correria de trabalho, eu não a vi mais, e eu descobri que ela estava com Covid, e ela já estava internada, e no hospital de campanha não se podia entrar, não tinha visita. A única notícia que nós sabíamos era o que eles traziam para nós. Passado 15 dias, minha mãe morreu, e foi enterrada dentro de um saco, amarrado, onde nós não pudemos ver o rosto, não pudemos abraçá-la, e eu não pude nem ouvir ela dizer: quem rouba uma agulha pode roubar um banco. E ele disse: quanto isso faz falta. Valores que se perderam. Se nós soubéssemos tudo o que ia acontecer amanhã, nós valorizávamos mais hoje. Se nós soubéssemos que nós iríamos perder o emprego, que as empresas se fechariam, nós não reclamaríamos tanto do nosso salário. Ai, que merreca. Vai cair a merreca dia 5. Vai cair 3 pernas, vai cair 2 pernas. Como essas 3 pernas fizeram falta, irmão. Se nós soubéssemos a importância de tantas outras coisas, mas infelizmente valores já haviam sido perdidos, já haviam sido colocados de lado. Mas quando nós temos algo que é para nós importante,
E de fato nós entendemos que nós precisamos dele. A única forma de reencontrar é acendendo a luz. Eu não sei qual é a área da tua vida que talvez você perdeu algum valor, mas eu tenho certeza que a luz da palavra vai te levar até ela novamente, porque o salmista disse que é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Paulo disse que o evangelho tem poder de tirar a cegueira daqueles que um dia foram incrédulos e eram cegos. O que é que tem roubado o teu coração? O que é que tem roubado a tua mente? Quais são as coisas que têm se tornado tão importantes a ponto de você se esquecer do principal, das mais simples? O abraço, a fraternidade, a humildade, a alegria. Deus te trouxe aqui hoje para te dar mais uma oportunidade. Deus me trouxe aqui hoje para me dar mais uma oportunidade. Fale para alguém que está perto de você. Eu não sei o que você está passando, mas eu só sei de uma coisa: se você acender a luz, tudo vai ser reencontrado. Aleluia. Reacenda a luz novamente. E a Bíblia fala que ela fecha a porta e acende a candeia. E quando ela acende a candeia, ela começa a varrer diligentemente. Você já percebeu que muitas vezes você vai procurar o controle da televisão, mas você acaba achando 50 centavos? Isso não acontece só na minha casa. Valores perdidos, esquecidos. E a gente nem fazia mais conta. Já não se importava mais. Porque sempre tem alguma coisa para entrar no lugar daquilo que se perdeu. Nós nos contentamos com outra coisa. Aí eu arrumo outro. Quem já perdeu a tarraxinha do brinco, né? Eita. Que foi, mulher? Você perdeu, não, né, Luiz? Só no brinco dela, né? Você ajuda a procurar? Não, né? Não tem paciência. Isso. Mas porque a gente tem que procurar diligentemente. E não tem como achar diligentemente algumas coisas no escuro. Está faltando uma palavra. Está faltando algo para te conduzir. Existem lares aí fora que já esqueceram o valor. Irmão, nessas casas de paz que nós já fizemos, nós já vimos cada coisa. Cheguei em casas aonde Jesus... pode sentar aqui, pastor, senta aqui, senta nessa cama aqui. Aí eu meio ressabiado, né, irmão, cheio de roupa, aquela montanha de roupa. E aí eu sentava naquela cama, daqui a pouco, uma criança chorando. Jesus! O que tem aqui, irmão? Aí vinha lá de fora, meu bebê. Rapaz, eu ia sentar em cima da criança, né? E todo mundo achava normal. Um valor esquecido, irmão. Sendo tratado de qualquer forma. A gente dá risada, mas as próximas vezes que eu ia, eu já ia, não vai ficar sentado no teto, não, irmão. Pode ficar. Aí que tem alguma criança.
Mas que aquela criança estava ali jogada e as pessoas estavam fumando, outros estavam usando drogas, outros estavam bebendo, uma música alta e aquela coisa. E eu pregando ali dentro e muitas vezes tinha 5 pessoas. E aí você está ali ministrando e tal, daqui a pouco tinha 50 pessoas dentro da casa. Jesus, o pessoal foi atraído pelo evangelho. Não, a polícia tinha entrado no beco. A polícia entrou no beco e todo mundo correu para dentro de uma só casa. Tinha gente que não queria nem dar aleluia, mas dava glória. Vocês analisaram que não é com vocês. Rapaz, a igreja encheu. Agora, aí eu pregava mais. E daqui a pouco esvaziava de novo. Tinha 5 pessoas novamente. Eu dizia, mas onde foi todo aquele povo? Já se foi o disco voador. Mas fulano, deixa fulano para lá. Mas e ciclano não vai vir? Deixa ciclano morrer. Mas fulano não vai. Uma vez a gente estava orando numa casa, daqui a pouco chegou uma pessoa correndo. Fulano tomou um tiro, não sei aonde, e foi preso, está lá no DP. Aí eu parei, né? Fiquei olhando, falei, qual vai ser a reação do povo? E aí? O cara tomou um tiro e está lá no DP. Deixa lá. De lá já vai para o fundão, já fica lá e depois nós leva junto, já era. Vocês não vão fazer, tomou um tiro. Eles nem já tomou vários. Isso aí é vaso ruim, não quebra massa assim não. Jesus. Se alguém chegasse na minha casa dizendo que um ente querido meu tomou tiro, eu ia ficar desesperado. A falta do evangelho, irmãos. A falta da luz. É por isso que Jesus deixou bem claro que aonde nós fôssemos, nós seríamos luz. Pelo menos deveríamos ser. É que às vezes nos juntamos às trevas. Mas na verdade nós deveríamos ser a luz do mundo. E o sal da terra. Aonde nós chegamos, nós devemos impactar. Não sermos impactados. Aonde nós chegamos, nós devemos mudar. A atmosfera precisa ser diferente. A luz do evangelho. Porque o Deus deste século cegou a muitos. O que é mais importante do que a palavra? Eu duvido que se nós sairmos daqui agora e passarmos em 2 botecos que a gente passar aqui, a gente consegue contar aí pelo menos umas 500 pessoas. Totalmente corrompidas por aquilo que elas acham que é importante. O poder da luz do evangelho. A luz do evangelho trata o caráter. A luz do evangelho não mostra primeiro quem Cristo é. A luz do evangelho mostra primeiro quem nós somos. Glória a Deus. Você podia dar pelo menos um glória a Deus. Quando aquela mulher conversava na beira do poço, lá em João capítulo 4, quando ela conversava com Jesus, o que convenceu ela foi o resplandecer da luz do evangelho. Porque a luz do evangelho não mostrou quem era Jesus. Tanto que Jesus vai se declarar quem ele era no final da conversa. Ele diz, está falando do Messias, sou eu que falo contigo. Mas antes dele falar que ele era o Messias, ele falou que ela era uma mulher adúltera, que ela tinha marido que não era dela, que a vida dela não era boa. Jesus revelou primeiro quem ela era. Então a luz do evangelho vem primeiro para revelar quem eu e você somos. Existem valores, existem coisas que você tem. O que falta é você acender a luz para procurar.
Existem direcionamentos que Deus já te deu, mas a única coisa que falta é você acender a luz. Existem atitudes que você já devia ter tomado, mas você não tomou porque não acendeu a luz. E Deus está te dando mais uma oportunidade hoje. Varrer. Faxina, irmão. E cuidado que quando você for varrer, vai aparecer até aquilo que você não estava procurando. É assim. À luz do Evangelho, tudo é revelado. Porque a palavra diz no livro de Lucas que não há nada que esteja oculto que não possa ser revelado. Diante do poder deste Evangelho, a lâmpada para os pés, a luz para o caminho. A luz que foi acesa e permitiu com que houvesse naquele dia um culto de ação de graças. Ao invés de você falar para as pessoas que você perdeu, está na hora de você procurar o que você perdeu. É que o que nos dá mais prazer, sabe o que é? É falar de como aconteceu. E quando você fala de como aconteceu, muita gente fala assim: poxa, você podia falar mais do seu testemunho. E fala, para quê? Para ficar dando glória para o diabo? Ah, você podia mais falar? Não, irmão, eu vou falar do que quando a luz acendeu para mim, irmão. Apagaram a luz do escritório hoje e disseram que não dava para me ver lá dentro. Vou falar. Disse, cadê o pregador? Não veio? Não vou falar quem fez. Mas apagaram a luz. Tadinho de mim. Mas depois que você descobre que acendendo a luz, até o que é ruim vai aparecer. A Bíblia não fala que ela, procurando diligentemente, só achou a dracma. Talvez ela tenha achado outras coisas. Mas a Bíblia relata que depois de ter achado, ela abre a porta novamente. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente não consegue atrair muitas pessoas, ou ninguém, para o Evangelho, porque como cristão a gente dá péssimo exemplo. A gente só fala das nossas dores. A gente não fala de quem tem a cura para as nossas dores. A pessoa vem te contar um problema, você conta 10 problemas para ela. Eu bati o meu dedinho ontem. Aí você fala assim: rapaz, aqui um dia eu estava parado e o carro passou e pegou todos os meus dedos. E aí eu senti uma dor. E aí eu xinguei o motorista para completar. Ele voltou de novo e passou de novo. Você acredita nisso? Aí a pessoa disse: vou sair de perto de você, que é um pé para quem só está com um dedinho aqui, né, irmão? O poder da luz acesa te faz festejar, não reclamar. Aleluia. Um coração alegre deixa um rosto abençoado. A mulher poderia muito bem ter falado das perdas. Quem é que não quer falar? Desculpe, mas o Facebook não é o seu melhor conselheiro. Os status do WhatsApp piorou. Vai para o quarto, fecha a porta, ora em secreto, porque o Deus que te escuta no secreto vai te recompensar diante de todos. É por isso que muitas pessoas às vezes falam assim: poxa, ela foi curada do quê? Eu nem fiquei sabendo que ela estava doente, não precisava. O importante é a cura. Aleluia.
Ah, mas ele foi liberto do que? Eu nem sabia que ele usava nada. Não precisava saber. O que importa é que ele foi liberto. Quando a mulher abre a porta e chama as vizinhas, ela não reúne as vizinhas para fazer fofoca. Isso é um assunto para outro dia. Ela não reúne as vizinhas para falar mal uma das outras, mas ela reúne as vizinhas para compartilhar a alegria de ter acendido a candeia dentro da casa dela e achado os valores que ela havia perdido. Aleluia. Que esta semana as pessoas escutem mais o que Deus fez do que o que o diabo fez através da sua boca. Porque o que o diabo fez as pessoas já sabem. Porque o Deus desse século tem cegado a muitos para o resplandecer da luz do Evangelho. Muitos dos incrédulos, quer dizer, ele já é incrédulo e sem luz piorou. A única forma de ser quebrada a incredulidade é a luz sendo manifesta aí. E a única forma dessa luz ser manifesta é através de você. Talvez as vizinhas não conheciam, as vizinhas não sabiam, as pessoas não sabem o que você é do lado de dentro. As pessoas conhecem você do lado de fora. Na sua particularidade, o único que te conhece é Deus. E a única forma dele te conhecer é quando você permite que a luz seja acesa. Porque quando a luz se acende, ele não se revela, ele revela você. E quando você enxerga quem é você, você se manifesta, então sabe quem é ele. A mulher samaritana, quando teve encontro com ele, ela corre e vai em todos os vizinhos. E o único discurso que ela tinha na ponta da língua é: eu acho que ele deve ser o Messias. E as pessoas diziam: por quê? Ele curou os enfermos? Ela disse: não. Por quê? Ele fez crescer pelo onde não tinha? Nasceu cabelo na hora? Ele disse: não. Por quê? Porque ele falou da minha vida coisas que só eu sabia. Porque quando você fecha a porta, você está trazendo, fecha a porta e acendendo a luz, você está trazendo Cristo para dentro da sua intimidade. Você está dizendo: Senhor, revela quem eu sou, para que as pessoas saibam quem tu és. Aleluia. Glória a Deus. Faz em mim, depois através de mim. Primeiro ela tem um encontro com a luz, e depois ela sai e fala o que a luz realizou dentro da casa dela. Eu achei um valor que havia sido perdido. É por isso que o pai comemora quando o filho volta, e ele diz: eis que o que havia sido perdido foi achado, e o que estava morto daquela casa. Então, Deus tem muito de ação de graça preparado para você essa semana. Glória a Deus. Você poderia curvar a tua cabeça por um momento? Curva a tua cabeça por um momento, que eu queria que você começasse a pensar em alguns valores que você acha talvez impossível de achar. Procure hoje. Talvez o que faltava mais
era que o orgulho fosse quebrado. O salmista entendia que a palavra era tudo que ele precisava. O salmista entendia que a palavra era essencial para ele, que a lâmpada que iria brilhar para ele naquele momento era a palavra. Pastor, meu casamento está no fio. Palavra é o que está faltando lá. Pastor, os meus filhos não me obedecem mais. São valores que foram perdidos lá dentro. E a única forma desses valores serem reencontrados é reacendendo a luz lá. É por isso que muitas vezes a gente sai de casa tentando resolver as coisas do lado de fora, e elas não dão certo, porque na verdade é particular, é algo entre você e Deus. Nunca foi sobre nós. E Deus está querendo hoje quebrar o nosso orgulho. Porque muitas vezes a gente não acende a luz porque a gente é orgulhoso. A gente acha que a gente já conhece. Eu já sei quem é Deus. Eu já sei o que Ele pensa ao meu respeito. Sim, a Bíblia deixa bem claro isso no capítulo 32 de Jeremias. A Bíblia deixa bem claro, 29. Capítulo 29 de Jeremias diz assim: olha, e bem sei eu os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz, não são pensamentos maus, para vos dar o fim que vocês desejam. Ele sabe, com certeza. Mas o que eu mesmo penso de mim? Quais são os valores que foram perdidos aí, que talvez o Senhor está chamando a tua atenção hoje? Coisas simples, mas que nós deixamos de lado. E com o tempo nós vamos colocando coisas para cima. É como a bispa disse aqui: tem roupa que você tem em casa que você nem usa mais, mas talvez você nem saiba que ela está lá, porque você vai colocando roupas por cima dela. E nessa noite o Senhor quer quebrar o nosso orgulho. Quando eu entender que eu preciso acender a luz todos os dias. Quando Ele diz lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, Ele está dizendo: eu preciso da tua palavra 24 horas por dia. A única forma de eu vencer as crises existenciais, 24 horas debaixo da tua palavra.